Então, ali já nasce, então, o cinema com esse lado aí. O lado criativo era todo rebelde, né, revolucionário, porque quase todos eles já eram, desde o século XIX, eram simpatizantes dos ideais socialistas. Uma parte deles, por serem mais panteístas, eles simpatizavam mais com aqueles socialistas utópicos, que vêm antes do pensamento marxista, né? Que vem antes do Karl Marx. E outros deles, exatamente como aconteceu no Bohemian Club, passam a circular na alta sociedade junto a esses socialistas fabianos aí, né? Então, tudo isso já era esse caldo que dá origem a Hollywood, por exemplo, que até o nome já tinha a ver com essa ideia panteísta, né? Então, ali tem esse lado criativo. Aí tem o lado de como tudo custava muito dinheiro, tinha que dar resultado rápido. Então, não poderia chocar a população muito mais cristã do que hoje, com valores muito mais rígidos e muito mais propensa a rejeitar qualquer coisa que afetasse a questão religiosa. 505 pessoas, muito obrigado. Então, já nasce com esses dois polos aí. Os magnatas que financiaram o negócio, se vocês olharem lá, puxa o barbante, o que acontece? Sempre presuma banqueiro, né? Os banqueiros puseram dinheiro nisso já desde o início, sabiam que, porque nos últimos 50, 100 anos antes da chegada do cinema como um negócio, já era meio padrão entre discussões intelectuais a ideia de opinião pública e de como a imprensa e as artes e o entretenimento podiam influenciar isso no campo político e favorecer, inclusive, decisões governamentais a favor de empresas, a favor de ideias, enfim, né? As fundações estavam surgindo mais ou menos aí, porque a gente está falando da primeira, segunda década do século XX, né? E é ali que está surgindo as fundações, os think tanks, todos esses instrumentos também de controle político. Então, eles tentaram já desde cara, como eram os mesmos financistas, ligados ao Federal Reserve, entendeu? É a mesma quadrilha de sempre. O que surge o cinema falando, olha, isso daqui, desde o início, já deu para perceber que seria um bom negócio. Os irmãos Lumière comeram bola, eles não perceberam isso, né? Eles acharam que aquilo tinha apenas curiosidade científica. O Méliès, o Griffith, outros diretores e muitos roteiristas, produtores de teatro perceberam que aquilo ia ser algo interessante, ia ter público, né? E os caras do dinheiro perceberam que ia dar lucro rápido e com um outro benefício, o benefício de poder influenciar a opinião pública, que era esse conceito novo ainda, de uma maneira que você envolva música. No início era mudo, mas nas apresentações já se usava música. E foi muito rápido para começar a ter música sincronizada, né? Se usava... ainda demorou um pouco de captação de som direto, a coisa de sincronizar a voz, todas essas coisas foi lentamente. Mas também não foi tão lentamente. É que nós estamos considerando, para o nosso patamar atual, né? O nosso parâmetro atual de evolução tecnológica é algo inacreditável, né? Em 2, 3 anos, o negócio multiplica, se aprimora muito. Antes, nós estamos falando no começo do século XX, então eles tinham como parâmetro os séculos anteriores, e onde uma invenção podia levar 100 anos para ser aprimorada. A gente vê isso no motor a combustão. Enquanto que no cinema isso mudou muito, né? Veja, ainda no século XIX,
já tinha um cara, não vou lembrar o nome dele agora, fazendo teste com captação, né, de imagem colorida. Só que ela não tinha a nitidez necessária, então ficava mais bonito o preto e branco. Então, além de custar mais caro, era feio, porque você perdia as nuances do contraste. Então, todo mundo optava pelo outro e aquilo foi abandonado. Foi um projeto tipo aquele Betamax, né? Não, o Betamax não funcionou por outra razão. Esquece a comparação. Mas foi um desses projetos que foi abandonado, né? Que era um tipo de jeito de colorir o filme. De captar a imagem colorida, desculpa, não colorir. 535, obrigado. Depois, já rápido, anos, assim, poucos anos depois, já estavam pensando em colocar som, em sincronizar. Então, desde o começo, já dava para visualizar que aquilo ia unir tudo e seria mais do que um negócio para ganhar dinheiro, seria algo para modificar a sociedade, para interferir na sociedade. Isso serve para quem tem interesse político, isso serve para quem tem interesse de mercado, interesses, sejam lá quais forem. Né? Então, esse é o segundo ponto. Né? Mas tinha um terceiro ponto que assim, diz respeito às questões técnicas, né? E as questões ligadas ao próprio público. Né? Porque se você reparar a tensão entre criatividade e dinheiro está em praticamente todos os negócios de criação. Tudo que for criar vai ter essa tensão. Né? Tem que dar o dinheiro, porque o cara que investiu quer o resultado. E o artista, seja o músico, seja qualquer artista, ele quer, às vezes, aprimorar demais. Né? Quantas vezes a gente escuta falar sobre isso? Né? Sobre a gravadora quer que o cara lance o disco logo, tem um prazo, fica cobrando para ele lançar o livro, o disco. Mas o cara fica enrolando, porque ele acha que não está bom, ele fica querendo aprimorar. Então, essa tensão sempre será resolvida se a gente tiver outra, né? Que foi o caso da história do cinema. Mas antes, porque aí vai ficar claro o que eu vou falar sobre esse terceiro ponto, eu quero só mostrar para vocês, eu deixei aqui no notebook, ali uma lista dos filmes de maior... Espera aí. Aqui. Os filmes de maior bilheteria. Tem aqui, eu deixei aqui uma lista de todos os tempos e uma lista por ano, assim, os filmes de maior bilheteria por ano. Se a gente pegar de 2009 até 2022, mas 2022 ainda não acabou, não dá para contar, né? Estou pegando aqui os filmes de maior bilheteria desde 2009. Sabe quantos desses filmes tratam de seres humanos, de pessoas normais? Sabe quantos? Nenhum. Olha lá. Começa em 2009, Avatar, depois Toy Story, Harry Potter, Vingadores, Frozen, Transformers, Star Wars, Capitão América, Guerra nas Estrelas, né, outro Star Wars aqui, O Último Jedi, Vingadores, de novo, outro Vingadores. Na verdade, então, são 3 Vingadores que
Depois, Matador de Demônios, que eu não sei nem o que é isso aqui. Aí, Homem-Aranha, e estavam falando do Doutor Estranho, mas parece que é capaz de ganhar o Top Gun, né? Mas vamos lá. O que isso mostra? Assim, que o enfoque dos blockbusters não é mais vida normal. Né? E como você equilibra aquelas duas tensões entre criatividade e o dinheiro? Quando você encaixa aí o terceiro item, que é a ideologia. Por isso que a gente vê hoje filmes que são absolutamente ideológicos. Foi uma maneira de agradar, ganhar o dinheiro, agradar a agenda e deixar os caras inventar qualquer coisa. Porque ideologia é baseada em ideia e não em realidade. Então, ele não tem mais aquilo que a arte nos apresentava, que era o conflito do bem e do mal. Eram nítidos os personagens do bem e do mal. Né? Toda a narrativa, estou falando agora de arte de narrativa histórica, de narrativa de histórias, com E ou de histórias. Né? A gente tinha bem nítido o bem e bem nítido o mal. Embora nos personagens ricos, nas histórias mais ricas, cada um desses personagens tinha dentro deles esse mesmo conflito. Então, o personagem bom tinha dentro dele o conflito de bem e mal. E o personagem mal também tinha esse conflito. Ele era um humano também. Mas não vitimizado. E o outro lado, não exagerado na bondade, entendeu? Era algo que tentava tratar de questões universais e conflitos cotidianos, conflitos que se repetem na vida das pessoas, muitas vezes de outra maneira. Mesmo que você está vendo lá uma história de um castelo e de uma princesa, você não precisa ser cavaleiro, nem príncipe, nem princesa, para você entender aquela realidade e tentar encontrá-la na sua própria vida. Porque o que é enriquecer o imaginário? É você enriquecer a sua imaginação com possibilidades reais. Mesmo que elas não tenham acontecido. Mas como você vai criando um acervo de possibilidades humanas. Você conhece situações de outras pessoas que você nunca saberia. Mas, em determinado momento, pode ser que ela aconteça com você. E se você já teve essa experiência, já assimilou alguma dessas expressões de alguém que já teve aquela impressão, você provavelmente já tem um acervo para lidar com aquela situação. Se você viu muitas, você certamente terá uma possibilidade de superar aquela situação em uma condição melhor do que quem não viu.